Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Estamos começando mais um Talking DI. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a Priscila do Amaral, que é advogada e assessora jurídica da ACAMOSC, para falar um pouco sobre a função e o papel do vereador. Priscila, seja muito bem-vinda ao estúdio do Diário do Iguaçu. Muito obrigada. Fico bem feliz pela oportunidade e eu espero que a gente possa levar a informação necessária a respeito dos parlamentares. Que parece que não tem, né? Mas tem muita coisa aí que tem de informações. Priscila, então, para começarmos esse bate-papo, a gente acompanha durante os períodos de eleições os vereadores propondo muitas obras, enfim, que não seriam, digamos assim, a atribuição de um vereador. Qual seria o real papel, a real função de um vereador? Olha só, eu também acompanhei e observei muitos candidatos, né, falando de competências que muitas vezes não são deles. A Constituição Federal estabelece que as funções constitucionais dos nossos representantes são representar a população, fiscalizar o trabalho do executivo e legislar umas funções típicas, né? Fazer as leis, propor, revisar as leis e outras proposições. Mas também tem outras funções, como administrar a própria Câmara Municipal e também eventuais julgamentos, como CPIs ou as contas do prefeito. Então essas funções, elas existem, estão previstas na nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal. E para os vereadores que vão iniciar o primeiro mandato, quais são os livros, enfim, as leis que você recomenda para eles? Então, olha só, eu tenho para mim que o vereador eleito em primeiro mandato, ele precisa saber mais ou menos como que funciona as regras desse jogo, né, entre aspas, seria um jogo. Então a gente não pode entrar nesse jogo sem saber como que tudo vai funcionar. Então, de início, o regimento interno da Casa Legislativa, ali já vai dizer mais ou menos como vai funcionar a questão da posse deles do dia 1º. Tem a Lei Orgânica Municipal, que fala sobre a estrutura municipal, sobre as competências do prefeito, dos vereadores para legislar, das secretarias, enfim, esses dois primeiros, né? Mas também tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que pode ser tecnicamente ruim, mas é importante que saibam pelo menos um pouco e saibam que ela existe. A nova Lei de Licitações é um dispositivo muito grande, mas também dá para dar uma lida, mas já sabe como funciona mais ou menos. E daqui a pouco pesquisar se no teu município tem alguma regulamentação sobre lei de licitação. E o importante também é a lei de improbidade administrativa, para evitar casos de corrupção, enfim, também saber o que existe e se existe, né? Como existe e como que funciona mais ou menos esses regramentos. E quais são as sugestões que você dá para um vereador para que ele se aproxime da comunidade, especialmente hoje com a questão do avanço das redes sociais? Então, olha só, esse é um tema bem legal, porque quando a gente fala em representar a população, a gente pode fazer um link com a questão da proximidade. Hoje em dia, com rede social, é bem legal, porque você tem um arcabouço aí de que você pode fazer lives, você pode se aproximar da comunidade, você pode fazer aquelas caixinhas de perguntas para responder, receber as sugestões. Eu sei que tem vereadores que eles não têm muita afinidade com a rede social, mas existem outros métodos que eu já vi nas minhas mentorias. Por exemplo, café com o vereador na praça, o café com o vereador lá na Câmara Municipal mesmo, um determinado dia, determinado horário, ele faz um café e convida a população para receber, né, para entender. Esses são alguns pontos de proximidade que eu considero legais, assim, que são possíveis de fazer, nem tem muito gasto para isso, né, só simplesmente fazer. E a gente espera de um representante isso, né? Um posicionamento e uma proximidade. Até porque hoje em dia todo mundo tem rede social, né? Então, não custa nada, né? Leva informação para todos os cantos, né? Exato, até porque se você andar na rua, você vê que tá todo mundo com o celular, às vezes até dirigindo, né? Tu tá dirigindo e tem alguém dirigindo na tua frente com o celular na mão. Então, tá mais perto da gente, pra gente falar. Eu sou assim, tá? Se eu tiver algum problema, se eu não consigo resolver, no caso de Chapecó, com o aplicativo da prefeitura, eu chamo o vereador. Tá acontecendo determinada situação, tu pode me ajudar? Então, sempre tive essa reciprocidade, assim, daqui, né? Essa questão das redes sociais também, a gente observa que acompanha vereadores, deputados, enfim, de outros estados, né? Então, e tu vê o destaque deles, né? Uhum. E tu pode
Até assim, ó, nas minhas mentorias eu até recomendo que os vereadores observem de outros estados, porque daí assim eles têm uma ideia um pouco maior, porque senão a gente vive no nosso mundinho fechado, a gente não vê, né, não vê o que pode ser feito também. E hoje, falando especialmente aqui de Chapecó, você percebe assim que os vereadores têm utilizado bastante as redes sociais ou eles ainda preferem esse contato mais humano? Assim? Eu acho que tá equilibrado isso, sabe? Tem vereadores que têm esse contato e também atuam nas redes sociais. Eu acompanho eles até em questão de sessão, até porque eu sou eleitora daqui, eu sou munícipe, né? Então eu acabo observando, sim, mas é bem equilibrado, assim. Claro, tem exceções? Tem, sempre tem, né? E durante a sua caminhada, quais erros você identificou da classe política dos vereadores para que descredibilize a classe? Então vamos lá. O que eu tenho observado nesses 9 anos e assim, como estudante jurídica, né, como estudante de direito, e gostar mesmo, porque eu também entrei pensando, vereador não faz nada. E daí eu comecei a estudar e comecei a observar que sim, que tem possíveis. Mas assim, o que eu mais ouvi é do tipo, eu não posso fazer nada aqui. E não é verdade. Sempre tem um mecanismo que é possível fazer. Vou te dar um exemplo prático, tá? Leis orçamentárias. Eu ouvi muito de vereadores de mais diversas regiões, e não só aqui de Santa Catarina, tá? Porque eu tenho uma mentoria, tenho um projeto, que é o Vereadores Sensatos, que pegam o Brasil inteiro. E muitos vereadores dizem assim, ó, não tenho o que fazer. A lei, eu só recebi a lei orçamentária e vou aprovar. E daí você ensinar que existem mecanismos que é possível. Então, a primeira frase que eu diria é, eu não posso fazer nada. Sim, existem mecanismos de ser feito. Então, o que para mim é uma falha bem grande de um vereador quando ele chega a esse ponto. E para os vereadores que vão assumir o ano que vem, qual é a mensagem que você deixa para eles? Então, eu desejo que eles possam representar o município deles com integridade e lealdade àquilo que eles vão prometer no começo do ano. E que busquem conhecimento, né? Porque a gente está tendo uma evolução muito grande, seja nas redes sociais, seja em questão de tecnologia, seja questão de vida mesmo. A gente está vendo que a nossa população, mesmo que aparentemente não pareça, está tendo uma abertura maior do conhecimento, né? Tá aí na nossa palma da mão. Então, que eles tenham essa abertura de mente para não usar mais a frase, sempre foi feito assim, que agora possa ser feito de uma forma diferente. E você tem percebido uma inserção de jovens querendo ocupar esse cargo ou eles estão mais distantes? Então, olha só, eu estava acompanhando uma câmara que foi levar os vereadores mirins para Floripa e crianças falando sobre o parlamento municipal. Então, eu vejo assim, talvez seja uma visão muito positiva, pode ser, tá? Mas eu vejo que a população tem feito esse movimento e que os jovens estão querendo participar. Tanto é que a gente tem aí notícias de pessoas, né, que é vereador de 18, 19, 20 anos, sendo primeiro e fazendo um excelente mandato. Né? E falando agora em relação à ACAMOSC, qual seria o auxílio que ela presta aos vereadores? Qual é a função na realidade? Então, a ACAMOSC mora no meu coração, né? Porque eu gosto do trabalho. Mas assim, a ACAMOSC, ela presta uma assessoria para as câmaras municipais e para os vereadores que compõem essas câmaras por meio das assessorias técnicas, né? Que eu faço parte de uma, mas tem licitação, tem contabilidade e tem outras. E também por meio de palestras e conhecimentos, enfim, que é levado para as câmaras. Faz um papel importantíssimo para a sociedade. Teria mais alguma outra questão que queira enfatizar para nós finalizar a entrevista? Alguma dica? Sei lá. Alguma dica? Deixa eu pensar. Talvez pensar na modernização da Câmara de Vereadores e no fortalecimento do Poder Legislativo Municipal como um todo. Porque o que eu vejo? Muito... eu tô pensando só no meu município, mas eu acabo não investindo dentro da Câmara, como capacitação de servidores públicos, a própria capacitação dos vereadores, que muitas vezes a população diz, mas está gastando à toa. Não, mas eles precisam saber qual é o papel deles. Tem uma frase que eu escutei na ACAMOSC de uma palestrante que eu achei muito interessante, eu vou repetir aqui e eu acho que eu finalizo com isso. O prefeito, ele tem a caneta, mas quem tem a tinta são os vereadores. Então, tudo que acontece no município, a grande parte foi aprovada por eles. Então, eles precisam ter conhecimento, de fato, do que estão fazendo. Era isso. Por enquanto é isso, né? Acho que
deu para esclarecer bastantes dúvidas, em falar sobre a função do vereador. A gente agradece a sua participação e até uma nova oportunidade. Tá certo. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de trazer esse conhecimento também. Obrigada. Eu que agradeço. Esta foi a Priscila do Amaral falando sobre um pouco a função e o papel do vereador e também dicas para os vereadores que vão assumir o Legislativo no próximo mandato. E para você ficar bem informado, acesse as redes sociais do Diário do Iguaçu e também o site diregional.com.br.